Bom, então, vamos começar. Estou aqui com o Rogério Manso, especialista da Microsoft, e o Marvin Fiore, que é sócio e CIO da IT Broker. Eu sou o Marvin, eu sou responsável por toda a área de desenvolvimento e projetos da IT Broker. A IT Broker é uma empresa que começou no mercado em meados de 2013, especificamente com a área de serviços, de geração de demanda para empresas de TI. E desde 2016 nós estamos também com a área de soluções. Nós atendemos grandes players da área de tecnologia, então todos os principais fabricantes, e em diversas áreas, tanto quanto marketing, vendas, crédito e risco, antipirataria, entre muitas outras. E nós somos um parceiro Microsoft e SV, Gold, e todas as nossas soluções, nossas tecnologias são baseadas na nuvem da Microsoft. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Amâncio da Microsoft, trabalho numa área de produtos como técnico especialista e hoje nós vamos iniciar aqui batendo um papo falando sobre transformação digital. É um tema bastante batido, cheio de redes sociais ou de qualquer movimentação, ou quando a gente fala de empreendedorismo ou quando nós falamos de carreira, transformação digital é um tema bastante presente. E o nosso objetivo hoje é ser bastante prático, no sentido de aterrissar a transformação digital, o que está acontecendo realmente no momento e quais os próximos passos você como usuário de tecnologia, você como profissional de mercado ou profissional do mercado de tecnologia, pode estar dentro do contexto de transformação digital, pode impactar o seu negócio com as novas ferramentas de tecnologia que nós temos disponíveis hoje. Nós vemos esse comentário do CEO da Accenture, né, que ele disse que mais da metade das empresas da Fortune praticamente desapareceram, ou a maior parte delas desapareceram logo após o ano 2000. Tá? A gente está falando aí de menos de 20 anos atrás. Mas como assim, né? Empresas que chegam nesse patamar de mercado, de relevância de negócio, desaparecem em menos de 20 anos. Quando a gente fala de transformação, né, principalmente transformação digital, a gente fala do impacto de novas tecnologias. Isso é o que faz com que empresas novas apareçam, empresas transformam seus negócios e até mercados inteiros crescem ou desaparecem de acordo com as novas tecnologias presentes. Essa é uma foto de 1905, ela mostra Nova York. A gente vê aí, eu não sei se vocês conseguem ver bem pela transmissão, mas a gente vê praticamente aí meios de transporte baseado em bonde, a gente vê carroças e bastante animais, os cavalos usados no transporte. Essa mesma rua, 20 anos depois, já em 1925, a gente praticamente não vê nenhum animal e vê um grande movimento de carros, né, de automóveis e veículos motorizados. O impacto da tecnologia nessa época, que foi trazer o automóvel, também trouxe um grande impacto no mercado de trabalho. Quando a gente fala de transformação tecnológica, a gente viu que a gente deixou de usar o animal como meio de transporte e começou a utilizar o carro, o motor. Em 1905, 25% da produção agrícola americana era destinada à alimentação desses animais. Então, quando a gente pensa que até 25% da produção agrícola americana era destinada à alimentação desses animais, ou era o combustível do transporte na época, e em 20 anos a gente viu todo o meio de transporte transformado, a gente começa a pensar no mercado de trabalho, na cadeia de negócios em torno disso, a gente começa a entender que empreendedores do tipo ferreiro, tratador de animais, pessoas que construíam carroças, tiveram que transformar todos os seus negócios para atender essa nova demanda de transporte, que no caso foi um impacto tecnológico gritante. Eu tive que capacitar pessoas, empresas tiveram que se transformar. Infelizmente, algumas desapareceram. Olhando lá para trás, a gente vê as principais transformações ou revoluções industriais, por volta de 1780, 1070, 1969, com a introdução do computador, e essa que nós estamos passando agora, a gente vê que cada vez mais curto é o espaço entre uma transformação e outra. Por exemplo, né, entre o surgimento do motor a vapor e
o uso da eletricidade como meio de produção, a gente teve quase 100 anos de adaptação e movimentação do mercado, capacitação de pessoas e adequação de empresas e negócios. Depois, lá por volta de 1970, que a tecnologia ou os computadores começaram a chegar nas empresas, governos e meios de negócio. E o que a gente viu nos últimos anos até agora foi praticamente toda uma alteração. Quando foi que vocês pegaram o primeiro smartphone? E quanta coisa aconteceu desde o primeiro smartphone até agora? O advento do celular, né, para quem é um pouquinho mais velho, transformou-se todos os meios de comunicação. Então nós dizemos que nós estamos, a partir de efetivamente 2015, 2016, na Revolução Industrial, ou na quarta Revolução Industrial, ou na tal Indústria 4.0. E quando a gente olha para os negócios em nossa volta, que muitas das vezes a gente nem se lembra mais como era usar um táxi comum, ou chamar um táxi sem um aplicativo. O uso do Airbnb até por empresas, né, uma tecnologia tão disruptiva quando você pensa em locar um imóvel ou fazer uma reserva de pernoite em um hotel. A gente vê que empresas já aderiram ao uso do Airbnb. A gente está fazendo uma webconferência que até então só era possível a gente transmitir uma comunicação como essa, ou fazer uma demonstração do produto, quando eles vinham até o auditório da empresa, ou a gente ia, algumas vezes, até com um servidor num carrinho fazer uma demo em um cliente. E a gente vai olhando o contexto de redes sociais. Vocês estão cansados de ouvir falar sobre isso, né? O Netflix traz o filme na tua casa para você assistir a hora que você quer. E a gente lembra que até há pouco tempo a gente frequentava locador e era até um hobby isso, né? O próprio ato de você ir ao banco hoje é algo tão raro, porque você consegue fazer tudo através de um aplicativo no teu celular. Né? E há tão pouco tempo a gente falava que o Phone Bank era uma inovação ou uma facilidade. E quando a gente traz isso para números, né, a gente olha aí do lado esquerdo, né, um drone que em 2007 custava em torno de 100 mil dólares. Hoje um drone de qualidade, um drone profissional, você já consegue comprar por 700 dólares. Né? Quando você olha o custo de impressão 3D, que hoje a gente já consegue ter uma impressora doméstica no contexto de impressão 3D, ou quando você olha, por exemplo, o mapeamento de DNA que custava 2,7 bilhões de dólares nos anos 2000 e hoje você já faz a um custo aproximado de 1.000 dólares, a gente entende que houve realmente transformação, ou o acesso a essas tecnologias trouxeram uma transformação para o dia a dia das pessoas. Que quando a gente aterriza no smartphone, né, e a gente fala de smartphones hoje a 10 dólares, não discutindo a qualidade dos telefones disponíveis a esse valor, mas você entender que você consegue acessar a internet através de um telefone, já utilizar o WhatsApp ou acessar um mapa online com um telefone tão simples assim, e a gente lembrar que um iPhone lá no seu lançamento custava em torno de 500 dólares, a gente entende o quanto isso abrangeu em termos de usabilidade ou no contexto do dia a dia das pessoas, essa inclusão de novas tecnologias. Tudo isso fez com que, a gente olhe essa escala e ritmo de mudança nas empresas da Fortune. A gente vê que empresas tradicionais, ou que a gente nem chamava ainda de startup na época, mas eram empresas que vieram e trouxeram disrupção. O Google, por exemplo, demorou 8 anos para atingir um valor de mercado em escala de 1 bilhão. E a gente vê empresas muito menores e muito recentes atingiram esse mesmo valor de mercado em menos de 2 anos. A gente entende que então novos negócios e novas empresas surgirão e abrangerão o mercado cada vez mais rápido, ou numa velocidade tradicional, ou startup, por exemplo, pode estar correndo risco se estiver fora desse contexto, seja a sua empresa antiga ou seja a sua empresa nova e transformadora também. Outra imagem que é usada bastante como clichê, né, nas apresentações de transformação digital é essa onde a gente vê a imagem da posse do Papa Bento XVI em 2015 e do Papa Francisco em 2013. Quando a gente olha no contexto de público consumidor, a gente entende que o mesmo perfil de pessoas bem tradicionais, católicas, né, da mesma faixa etária e poder aquisitivo, provavelmente é essa mesma faixa de pessoas ou essa mesma classificação que estava na posse do Papa Francisco em 2013.
É nítido, né? A gente vê 1 ou 2 telefones celulares em imagem em 2005. Em 2013, a gente vê as pessoas assumindo um comportamento totalmente diferente. Mais importante que assistir ao evento ou à posse é registrar, ou transmitir, né? Ou postar, compartilhar o momento. De novo, não são jovens, não são adolescentes, não é uma nova geração. A gente está falando do mesmo público que estava lá em 2005. Né? A gente não vê adolescente ou pré-adolescente se preocupando em estar em Roma na posse do Papa, por exemplo. A gente não pensa naquele público consumidor que ascendeu as classes C e B. Não, a gente está falando de pessoas de uma única faixa. Quando a gente abre esse espectro para analisar o comportamento do ser humano em outras faixas sociais ou outras faixas etárias, a gente entende que há um impacto muito grande no uso da tecnologia ou no consumo de tecnologia e no potencial de negócio. Qual que é o desafio para nós, né? Nós, principalmente profissionais de tecnologia ou empresas de tecnologia, nós devemos dominar esse cenário aqui, olha, que é sair de um modelo tradicional de negócio e avançar para um modelo digital. Como isso? Se o meu cliente ou a minha organização ainda me vê como gestor ou fornecedor de tecnologia e não como um facilitador de negócio, eu tenho um problema. Se eu ainda sou uma referência de custo, se o meu cliente ainda me vê como um contrato que é renovado anualmente, ou eu sou uma área de suporte, por exemplo, que não represento ROI, não represento nada estratégico para a empresa, eu só tenho um custo. Isso me leva a um budget destinado anualmente, que todo ano toda empresa tem métricas de redução de custo e cada vez mais o meu negócio é apertado ou chega até a ser inviável perante a concorrência que pode trazer alguma solução mais barata ou inovadora. Então, nós temos que sair desse modelo tradicional e avançar para esse modelo tradicional que não necessariamente é um aplicativo, é transformar sua empresa numa startup, ou não necessariamente é uma app ou uma solução, mas é você conseguir usar as novas tecnologias dentro do teu contexto de negócio, dentro do impacto que você pode trazer para o negócio que você está atuando. A Microsoft tenta facilitar essa jornada para a transformação digital em 4 pilares. E a gente entende que o primeiro passo é empoderar os colaboradores, ou trazer ferramentas para os seus funcionários, principalmente os funcionários estratégicos, ou os funcionários que se relacionam com clientes, a terem tecnologias nas suas mãos que facilitem o trabalho, tanto no relacionamento com o cliente, ou na melhoria do teu serviço, e até em alguns casos transformar os seus produtos, ou a forma que você transporta, ou entrega, ou faz com que os seus clientes em potenciais consumam seus produtos. Então, essa é a missão Microsoft, dentro desses pilares, ajudá-los a avançarem com essas tecnologias. E é um desafio, trazer ou aterrissar essas novas tecnologias, quando a gente pensa que em 2016 já se estimavam 18,9 bilhões de conexões em rede. Isso significa o quê? Cada computador conectado a um 3G, cada dispositivo conectado a um roteador doméstico, cada computador conectado à rede dentro de uma empresa. Todos esses computadores conectados significam que pessoas estão gerando dados. E estima-se também que 90% de todos os dados armazenados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. Quanto de dado e informação a gente tem gerado com o uso dessas novas tecnologias? E logo mais o Marvin vai mostrar para vocês o que é possível fazer com tanto dado que a gente está gerando. Será que dado ou quantidade, volume de dados da minha empresa só representa a performance do servidor que vem caindo? Será que a quantidade de informações só impacta no meu custo de backup? Será que eu não tenho nenhuma oportunidade de utilizar esses dados que a minha empresa está gerando de forma estratégica? São algumas reflexões que nós vamos fazer com o Marvin logo mais. E aqui fala de 2 quintilhões de bytes gerados a cada dia que podem ser utilizados pelo teu negócio, minimamente para entender o comportamento das pessoas ou avaliar como a sua tecnologia, o seu produto e serviço pode ser acessado ou utilizado de forma estratégica. Lembrando também, dados pessoais e cadastros digitais, a gente perde 30% de todas essas informações a cada mês. E quando a gente fala de perder cadastro ou perder o acesso,
pensa de forma bastante simples, né? Quantas pessoas trocam de operadora de celular ou trocam o número do seu celular a cada mês? Ou quantas pessoas deletam suas contas nas redes sociais ou simplesmente trocam o WhatsApp e você não consegue mais falar com essas pessoas que são clientes que você mantém contato, ou talvez clientes em potencial que você está prospectando. Talvez a pessoa mudou de endereço, mudou de bairro, ou a empresa trocou de nome, ou ela trocou apenas o branding e você já perdeu o contato, ou você perdeu toda a conexão que você tinha com esse teu cliente em potencial. E toda essa má qualidade na gestão dos dados tem um custo que os Estados Unidos estimam em cerca de 1 trilhão por ano. Para aterrissar esse tipo de valor, ou para trazer para o contexto, imagina quanto uma ferramenta ou uma equipe de contact center desperdiça em termos de esforço de trabalho ao tentar contactar pessoas por telefone que já não utilizam mais o telefone fixo, por exemplo, ou que trocaram de e-mail, não estão acessando e-mail, ou que trocaram de celular. Você já consegue estimar isso em horas e entender quanto tempo esse time de contact center perde. Falando da produtividade das pessoas, cada pessoa no ambiente de trabalho hoje, ela trabalha com, no mínimo, o dobro de equipamentos que há 5 anos atrás. A maioria de nós já não tem mais um só notebook, a gente tem 2. Em alguns casos, tablet, numa área produtiva, ou coisa do tipo, além do smartphone. Lembra que a gente, há não muito tempo atrás, a gente tinha os nossos e-mails todos concentrados no nosso computador, e quando a gente tinha um probleminha no hard disk, quando a gente baixava os e-mails e por algum motivo perdia, ou o computador pegava o vírus, a gente perdia todos os e-mails. De forma bem simples, né? Isso veio que meio naturalmente, a gente nem precisa entender de tecnologia, mas hoje o mesmo e-mail que está lá no seu webmail, está no teu celular, está no teu computador, em qualquer momento. Tá? Então, as pessoas não têm mais preocupação e elas estão livres para usar qualquer acesso ou qualquer serviço de tecnologia que a empresa ofereça em qualquer computador. Ninguém faz backup do Facebook, faz? Por quê? Porque a gente conta com a nuvem, independente do dispositivo. Quando a gente não tem essa dependência do dispositivo, a gente faz ou permite com que as pessoas trabalhem com cada vez mais dispositivos diferentes no momento que ela quer. E de novo, né, com tanto fácil acesso à informação e tantos volumes de dados, é preciso que a tua companhia ou a tua estratégia de negócio ou a tua estratégia profissional ela tem que olhar para a automação dos dados, ou a automação da gestão dos dados. E gestão dos dados não é apenas guardá-los em um bom data center ou uma boa política de backup. É você conseguir extrair informações desses dados e fazer com que isso seja estratégico para o seu negócio. E só para a gente aterrissar aqui o contexto Microsoft e IT Broker, pensar dentro desses 4 pilares, né, que são engajar clientes, empoderar os colaboradores, otimizar as operações da sua empresa, os seus processos de negócio, para lá na ponta transformar o seu produto, reinventar o seu negócio ou a tua forma de atender o seu cliente, para que te traga para esse contexto de transformação digital, traga o seu negócio para o contexto de transformação digital e você se mantenha atualizado ou não se torne uma dessas empresas ou profissionais que desaparecem no mercado. E aqui o Marvin vai começar a apresentar para vocês agora algumas soluções da IT Broker que mostram como, já na prática, trazer toda essa inovação para o teu negócio. Márcio, a IT Broker, ela trabalha com vários clientes da área de tecnologia, né, quase todos os principais fabricantes, assim como também empresas de outros mercados. E com base nessas experiências, nós conseguimos reconhecer as principais dores das empresas em relação ao uso de dados. E é fundamental numa estratégia de transformação digital a adoção de um Big Data. E a IT Broker, ela desenvolveu uma plataforma chamada ITB 360. E essa plataforma, são diversas soluções que compõem essa plataforma. Cada solução ela tem um objetivo diferente, mas uma acaba sendo complementar à outra. Nós temos o Data Broker, que eu vou falar um pouco sobre ele, que é uma plataforma com foco em prospecção de novos clientes. Temos a versão Brasil e também a versão internacional. Na versão Brasil eu tenho acesso a mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil, acesso também aos contatos dos funcionários que trabalham nessas empresas. E os dados eles possuem uma alta taxa de acuracidade. Nós seguimos um modelo de mineração de dados em tempo real.
Então, quando eu busco uma empresa, eu tenho a certeza que esses dados estão sendo captados agora, direto das fontes, e estão sendo validados. É importante mencionar que todas as nossas fontes de dados são fontes públicas ou fontes privadas, no qual a IT Broker possui o licenciamento. Nós temos também o Data Builder. Data Builder é uma solução de enriquecimento e atualização de dados. Como a Mâncio comentou, as empresas elas possuem uma enorme massa de dados que se desatualizam a cada mês, e esses dados acabam ficando sem utilidade e acabam apenas ocupando o espaço de armazenamento. Esses dados eles podem ser monetizados, podem gerar oportunidades. E o Data Builder ele enriquece os dados das empresas, dos clientes, e traz uma série de insights. Nós temos também o Specialist. Specialist são listas de mercados especiais. A IT Broker ela realiza mapeamentos de diversos mercados que estão em ascensão, que estão se destacando, tanto no Brasil como em outros países, e nós fazemos uma lista especial com todos os dados que compõem essas listas. Então, vou citar alguns exemplos. Temos a lista de 500 maiores empresas citadas pela guia da revista Exame. Nós temos as 100 principais fintechs, startups que receberam aporte, tenho as maiores empresas da índice Bovespa. Então, eu tenho várias listas que já estão prontas. Nessas listas, eu tenho os dados das empresas, tenho os contatos dos decisores, tenho quais tecnologias essas empresas utilizam, assim como alguns insights gerados sobre essas empresas. Como também nós fazemos listas sob demanda. Então, você tem uma estratégia, você quer chegar em um público, e a IT Broker consegue desenvolver uma lista para atingir seu público. E essa lista ela vai muito além dos filtros mais básicos, que são os filtros de região, porte de empresa e etc. É possível chegar em filtros ainda mais detalhados, como por exemplo, eu só quero prospectar empresas que utilizam alguma tecnologia específica, só quero prospectar empresas que estão contratando pessoas de determinada área, ou eu só quero contratar empresas que estão em crescimento ou em declínio. Então, o Specialist permite que você tenha uma lista que realmente consiga atingir o objetivo de ter uma prospecção com uma alta taxa de conversão. Nós temos também o Risk Check, ele possibilita que eu localize pessoas físicas e pessoas jurídicas para ações de cobrança, recuperação de ativos, como também análise de crédito e risco. E além dos complementares sobre as pessoas e sobre as empresas. Então, o ITB 360 ele compõe diversas soluções, uma acaba sendo complementar à outra. É importante mencionar também que as soluções elas estão disponíveis para integração. Então, o cliente ele consegue utilizar uma API, consegue integrar com CRM, com o ERP e obter o máximo da ferramenta. Essas ferramentas já são utilizadas por grandes players da área de tecnologia e também agora por empresas de outros departamentos, outros setores da economia. Falar um pouco do alcance. No Brasil, nós temos alcance de mais de 20 milhões de empresas, são cerca de 21 milhões de empresas ativas, mais de 50 milhões de contatos de funcionários. Esses contatos são captados de inúmeras fontes de dados. Nós temos mapeado mais de 50 mil empresas com informações de reputação, né, do Reclame Aqui, e também nós conseguimos obter informações de crédito e protestos. No mundo, nós temos acesso a mais de 100 milhões de empresas em mais de 100 países, e mais de 60 milhões de contatos de decisores e influenciadores. Nós temos mapeados mais de 2 bilhões de websites e conseguimos alcançar informações de mais de 14 mil tecnologias em nuvem. É importante mencionar que, independente do país, nós temos uma taxa de acuracidade que, no caso dos telefones, é de 90% a 95%, e dos e-mails de 80% a 85%. Nós fornecemos bases para clientes em diversas regiões. Tem empresas que nós atendemos que elas cuidam de territórios na América Latina, então nós fornecemos para toda a América Latina, como também tem empresas que eles possuem ações globais, então nós fornecemos dados sobre empresas no Japão, na China, Austrália, Nova Zelândia, entre muitos outros. E tanto no Brasil quanto na versão internacional, nós seguimos um modelo de captação de dados em tempo real. Então, quando eu faço uma consulta, eu tenho sempre certeza que os dados estão sendo captados naquele momento. Então, com isso, consequentemente, nós conseguimos garantir uma maior taxa de acuracidade. Alguma dúvida? Podem ficar à vontade para falar no chat. A gente também vai disponibilizar esse vídeo para todos vocês, mas ficamos disponíveis para qualquer dúvida. A gente pode fazer demonstração também para quem quiser.
E junto com o vídeo eu vou mandar o contato do Rogério e do Marvin para vocês tirarem dúvidas diretamente com eles também. E muito obrigada pela participação. Se tiver qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu até vou falar também depois, numa comunicação posterior, alguns clientes que já estão utilizando e como que eles têm utilizado nossas soluções e como elas melhoraram o cotidiano aí nas áreas de marketing, vendas, antipirataria, e tem tido bastante êxito nas ações que os clientes têm tomado usando nossas soluções. Então, qualquer dúvida podem perguntar aqui no chat. Eu também vou estar disponível para responder depois por e-mail.